dia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, na verdade eu estava aqui com uma pequena saudação preparada em Filipenses, né? O pastor Júlio falou comigo, dá para trazer a palavra hoje? E a Bíblia nos fala que aquele que bota a mão no arado, né, digo de olhar para trás, tá bom, dá. Aleluia. Assim, de praxe, de costume meu é preparar um sermão com mais tempo, mas o Senhor sempre tem uma palavra para nos trazer, né, irmãos? Amém? Muita alegria de podermos estar aqui nessa noite em adoração ao Senhor, né? Poder ter essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Os irmãos lembram onde foi lida a palavra devocional nesta noite? Amém? Quem lembra aí, irmãos? O missionário lembrou lá. Obrigado. Isso. Vou pegar um gancho nesse texto, mas a gente vai estar lendo 2 Crônicas, capítulo de número 20. A gente vai estar lendo do versículo 12 ao versículo de número 21. E a gente vai estar repetindo o versículo de número 19, tá bom, irmãos? Os irmãos me ajudem a pregoar a palavra do Senhor nesta noite, porque o Senhor já tem fala em nossos corações. Todos acharam aí, irmãos? Amém? Quem tiver aí, nós espera mais um pouquinho também. Todo mundo já foi? Capítulo 20? Isso. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12 ao versículo de número 21. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor: Ah, nosso Deus, acaso não se custará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para que resistamos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor ao meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, ó todo o Judá, e a vós todos os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que o Senhor diz: não temas, não te assuste por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir, encontrado eis no fim do vale de fronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, não te assuste. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos do Coatitas, os coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tocoa. Ao sair eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor,
que, vestido de ornamentas sagradas, marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Poder sentar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, nós olhamos pela narrativa da palavra de Deus. Se nós voltarmos alguns capítulos atrás, nesse mesmo livro das Crônicas, nós vamos ver que a situação do povo de Deus, a situação do povo de Israel, era uma situação meio deprimente, porque o povo de Deus, aquele que Deus tirou com o braço forte, aquele que Deus tirou com mão forte lá do Egito, era um povo agora que viu sinais e maravilhas em meio ao deserto. O Senhor provê para eles maná do céu, o Senhor provê para eles água da rocha, e diz a palavra do Senhor que Deus era com ele tanto de dia na coluna de nuvem, como também à noite na coluna de fogo. Nós olhamos para esse povo que Deus amava tanto, esse povo que Deus libertou eles lá do cativeiro do Egito, com o endereço certo para uma terra prometida. E o Senhor, Ele é tão zeloso para cumprir com as suas promessas, que Deus Ele conclui as suas promessas muitas das vezes independente daquilo que nós fazemos em nossa caminhada, porque Deus Ele é fiel e zeloso para cumprir com a tua palavra. Porque nós olhamos pela palavra do Senhor, mesmo que Deus Ele tira o povo lá do deserto, e em Deus agora manda 12 espias para espiar uma terra no qual Deus havia preparado para o seu povo. Mas entendemos também que pela palavra de Deus, desses 12 espias que foram ver a terra, e a terra realmente era boa, manava leite e mel, tinha tudo que bonança, tudo que era fartura, tinha nesta terra que o Senhor tinha preparado para o seu povo. Mas mesmo o povo olhando e deparando com a terra no qual o Senhor havia preparado para eles, diz a palavra do Senhor que 10 desses espias fizeram o coração do povo desanimar. Somente 2 prosperaram em servir ao nosso Deus Todo-Poderoso dos Senhores. Qual foi? Josué e Caleb, no qual falaram: não, a terra é boa, verdadeiramente a terra manda leite e mel, verdadeiramente a terra que o Senhor nos prometeu é algo bom para a nossa vida. Irmão, nós temos que ter cuidado com pessoas negativas que caminham conosco. Nós temos que ter cuidado com as pessoas que muitas vezes querem nos colocar para baixo, não incentivar os projetos e os planos que Deus tem na tua vida. Nós temos que estar andando junto com Josué e Caleb, no qual incentiva os projetos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Nós temos que andar com pessoas que nos colocam para cima. Nós temos que andar com pessoas que querem ver nossa cabeça para o alto. Nós temos que andar com pessoas que realmente sonham o mesmo sonho conosco, que quer estar no mesmo barco conosco, independente se tem gigante ou não, independente se tem problema ou não. Nós temos certeza que o Deus que fez a promessa, Ele irá conosco e vai concretizar a sua promessa. Independente se possa ter gigante, independente se possa ter mar na frente, se possa ter rio na frente, mas o Senhor vai te fazer atravessar sobre o mar. O Senhor vai abrir o rio diante de você, porque não existe nada que seja impossível para esse Deus que criou e formou todas as coisas. Aleluia, aleluia. E agora, aqueles que perseveraram em servir ao Senhor, dando ouvido a Josué e Caleb, agora mais na frente eles se defrontam com outro problema. Porque nós temos que entender que a nossa vida, querendo nós querendo ou não, a nossa vida é de batalha em batalha, de luta em luta. É ou não é, pastor? Hoje encerra uma luta, amanhã abre outra. Hoje cessa uma luta, amanhã abre outra.
Mas eu também tenho algo de positivo para a tua vida. A mão do Senhor não deixa estar sobre a tua vida. Independente se tem luta ou não, a mão do Senhor está. Independente se tem bonança ou provação, a mão do Senhor está. Ao ponto que o apóstolo Paulo fala para mim e para você, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por escassez, eu posso passar por bonança, eu posso passar por nudez, eu posso passar por qualquer coisa aqui nesta terra, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. O Deus que fortalece, Ele vai fortalecer a minha vida e a tua vida, para nós chegarmos do outro lado, para nós chegarmos na promessa. Se você tem sonhado, não deixe ninguém matar os teus sonhos. Se você tem projeto, não dê ouvido aos pessimistas, mas dê ouvido àqueles que querem chegar com você lá no outro lado. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. E diz a palavra do Senhor, quando o povo marchava em direção à terra prometida, aqueles que deram ouvido aos murmuradores, o que aconteceu com eles, irmãos? Aqueles que deram ouvido aos pessimistas, o que aconteceu com eles? Eles reclamavam de tudo. Tudo estava ruim, não é isso, pastor? O Senhor renovava as vestes, o Senhor dava alimento, dava água, dava comida, o Senhor provia, de dia e de noite proveu, e o povo murmurando. E diz a palavra do Senhor que daquela geração para trás dos murmuradores todos morreram, todos ficaram no deserto. Aleluia. Irmãos, saiu do Egito mais de 2 milhões de pessoas, saiu do Egito, do povo israelita, em direção à terra prometida. Mas sabe daquela geração que saiu 2 milhões da terra prometida? Desculpa, irmão, do Egito para a terra prometida. Sabe só quantos daquela geração que entrou na terra prometida? Só 2. Aleluia. Só dois. Somente Josué e Caleb que chegou na terra prometida. Porque daquela geração de murmuradores para trás, todos ficaram no deserto. Só a nova geração que veio depois dessa, que começou a adorar o Senhor, reverenciar o Senhor, que entraram na terra prometida junto com Josué e Caleb. Aleluia. Porque aqueles que murmuram, aqueles que dão ouvido aos murmuradores, aqueles que dão ouvido, aqueles que muitas vezes querem jogar para baixo, vai ficar prostrado no deserto. Não vai ter força para sair do deserto. Ainda que Deus está provendo, ainda que Deus está dando mantimento, ainda que Deus está dando solução, mas às vezes coloca um problema maior do que Deus, às vezes coloca um deserto maior do que Deus. Mas nós entendemos pela palavra do Senhor, a palavra que foi lida nesta noite, o Senhor fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assuste, não te assombre, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o cavalo e o teu cajado me consolam. Aleluia, aleluia, louvado seja o nosso Deus. E olhamos para a história aqui, no qual nós lemos nesta noite, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Olhamos que o povo sai com essa promessa. Aleluia. O povo sai com essa promessa. O povo, ele sai com a promessa que Deus vai dar uma terra para eles. Mas no meio do caminho muitos desanimam, muitos ficam para trás. Chega um momento que eles adentrando para a terra prometida, diz a palavra do Senhor, que chega Caleb até Josué, sabe, pastor? Fala assim: lembra daquela promessa que tem sobre a minha vida e sobre a tua vida? Me dá aquela possessão que está lá. Aleluia. Me dá aquela possessão que o Senhor prometeu para mim e para você. Me entrega. Josué olha para Caleb e fala: eu vou te entregar, mas você sabe uma coisa, tem gigante lá, não tem? Ele fala: eu tenho, eu sei que tem. 45 anos depois da promessa. Às vezes nós queremos a promessa de Deus para amanhã, mas tem um deserto, tem um vale para passar ainda, tem as provações, tem a dificuldade para tomar posse da promessa. O Senhor prometeu hoje, nós já queremos amanhã. E se não receber amanhã, eu faço biquinho com Deus, eu murmuro contra Deus, eu paro no deserto, eu desanimo, não quero mais Deus. Deus prometeu e não cumpriu. Deus não falha nas tuas promessas. Aleluia. Deus não falha com as tuas promessas.
A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém vai abrir. Porque toda a autoridade está nas tuas mãos. Chega agora, Caleb, ô José, tu lembra, não lembra? Lembro. Ah, aquela terra lá, o Senhor me prometeu, pode pegar que é sua. Olha, mas sabe uma coisa? Tem gigante. Sabe qual foi a resposta de Caleb? Aleluia. Aleluia. Ele falou assim: de certo eu irei e vencerei. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. O segredo das nossas vitórias, o segredo das nossas conquistas é o Senhor estar no negócio, é o Senhor estar na nossa vida. Nós muitas vezes estamos afobados com o dia de amanhã, mas diz a palavra do Senhor: baixa cada dia o seu mal, porque o dia de amanhã prova é o Senhor. O pão nosso de cada dia dá hoje, porque o pão de amanhã quem vai providenciar é o Senhor. O Senhor tem providenciado o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus, está na mão de Deus, está na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós olhamos, irmãos, até no deserto. Vamos lá, na oração do Pai Nosso diz o quê? Pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é isso? Jesus que ensinou essa oração, mas essa oração que já era antiga. Aonde que essa oração é antiga, pastor? No deserto. O maná era para todo dia, pastor? O maná? É. Um dia. Se alguém pegasse e guardasse na tenda, o que acontecia? Sabe o que Deus está falando com isso? O maná de amanhã eu vou providenciar. Você come de hoje, que o de amanhã eu providencio. Você come de hoje, que o de amanhã eu vou botar na tua mesa. Você come de hoje, que o de amanhã eu coloco na tua tenda. Você come de hoje, que amanhã está na minha mão. Você come de hoje, que o de amanhã eu já estou fortalecendo a tua vida. Você come de hoje, porque o de amanhã eu vou abrir a porta. Você come de hoje, porque amanhã eu farei na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós temos que estar satisfeitos com o que Deus tem nos dado hoje. Aleluia. Ah, pastor, mas está difícil isso. Glorifica o Senhor. Estou passando no deserto, na prova. Glorifica o Senhor, porque amanhã o Senhor vai prover. Pão nosso de cada dia dá hoje. O maná nosso de cada dia o Senhor vai nos dar hoje. Aleluia. Aleluia. E hoje é noite de nós nos alimentarmos como tem nos alimentado do pão vivo que desceu do céu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é noite de nós alimentarmos da tua presença sobre a nossa vida, porque a tua presença renova, a tua presença restaura, a sua presença muda quadro de vida, quadro de história. E eu tenho certeza que a presença do Senhor se faz aqui nesta noite, tocando na minha vida e na tua vida, porque quando você está aqui, Ele está cuidando da tua causa lá, Ele está visitando a tua família, Ele está visitando o teu lar, Ele está visitando aquele que está longe, aquele que está perto, porque nós entendemos que somente o Senhor liberar uma palavra nesta noite, algo vai acontecer, para quem está perto ou para quem está longe, para quem está perto ou para quem está longe, porque o Senhor tem todo o domínio em tuas mãos. Aleluia, aleluia. E o povo marcha, vamos marchar. Vamos lá, Josué e Caleb, esse povo que está vindo aí é o povo perseverante. Aqueles que não perseveraram ficaram no deserto. Fomos para a terra prometida, entramos na terra prometida. Toma possessão, cada tribo no seu setor. Aleluia. Cada tribo no seu setor. Mas nós olhamos que esse povo que tem providência do Senhor, esse povo que agora viu o braço forte, viu a mão forte do Senhor se manifestando em favor dele, é o mesmo povo que vê esse braço forte do Senhor e vê o resultado dos murmuradores no deserto. Esse mesmo povo agora se levanta contra o próprio Deus soberano. Como? Se nós olharmos para o capítulo 18, 17, mais atrás um pouquinho, nós podemos ver que o povo estava voltado em meio à idolatria, agora direcionado pelo rei Acabe, que tinha como a sua mentora, nós sabemos quem é, pastor? Jezabel, que mandou matar todos os profetas, caça todos os profetas do Deus vivo e mata. Agora nós vamos cultuar a Baal. Esse Deus não existe, esse Deus vivo é morto. Aleluia, aleluia. E agora essa mulher
chamado Acabe, sendo que Israel já tinha dividido em dois reinos, o reino do norte, sob o reinado de Acabe, e o reino do sul, que estava agora no capítulo aqui de número 17, 16, vamos ver, estava sob o reinado do rei Asa. E o rei Asa, ele também era uma pessoa que se voltou também para a idolatria. Então tanto o reino do norte como o reino do sul estavam voltados à idolatria. Era um povo que não adorava mais o Deus, era um povo que não colocava mais os seus olhos naquilo que o Senhor fez por ele, pelo livramento lá do Egito, da casa de servidão, e levando eles para uma terra prometida. O Senhor deu a terra para eles, o Senhor colocou a terra na mão deles, o Senhor desapossou todas as nações dessa terra. Mas o engraçado é que no capítulo número 20 vai falar de 3 nações que o Senhor não tirou. Às vezes o Senhor, em algo que o Senhor não tira em nossa vida, tem propósito de Deus. Tem coisa que Deus não tira do nosso caminho porque tem propósito. Não vai te matar, vai te fazer crescer. Não vai te matar, não vai te destruir, mas vai fazer você ter um crente melhor na presença do Senhor. Não vai trazer destruição na tua casa, mas tua casa vai ser edificada por causa disso. E existem 3 reis aqui: os amonitas, os do monte de Seir e os moabitas. O Senhor, quando foi destruir a terra prometida, o Senhor falou: não destrua esse povo. Aleluia. E era inimigo, hein, pastor? Era inimigo, e Deus falou assim: não vai destruir, deixa ele quietinho, porque ele vai ser instrumento na minha mão, eles vão ser arma na minha mão no momento certo, e na hora certa Deus vai usar até mesmo o inimigo para te abençoar. Vai usar até mesmo o inimigo, sabe por quê, irmão? Vou falar melhor agora aqui: te tirar da zona de conforto. Ele vai te usar, o inimigo vai tirar você da zona de conforto, porque você está aqui, está tudo bem, está tudo tranquilo, vamos adorar mesmo a Baal, vamos adorar os postes ídolos, vamos adorar esses deuses mesmo, está tudo tranquilo, estou no meu lugar de conforto, ninguém mexe comigo. Sabe por quê, irmãos? O texto fala de posicionamento. Nós temos que nos posicionar perante o Deus que nós servimos. O Deus não gosta de não ter nos paralisado, não. Tem que se posicionar. E posicionamento depende de quem, pastor? De mim e de você. Não tem como obrigar ninguém a se posicionar, a se colocar na brecha, se colocar na mão do Senhor, se colocar de pé perante o Senhor e falar assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, sou como instrumento nas tuas mãos. Senhor, eis-me aqui, é conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Se é prova, eu vou passar pela prova. Se é vale, eu vou passar pelo vale. Se é deserto, eu vou passar pelo deserto, porque o Senhor até mesmo o deserto faz florescer. O Senhor mesmo até deserto faz sair a água da rocha. O Senhor até mesmo meio deserto faz cair maná do céu. Ele já provou isso na minha vida e na tua vida. Aleluia. Ele já provou isso na minha história e na tua história. Louvado seja o nosso Deus. Tá essas 3 nações lá, irmãos. E agora essas 3 nações, irmãos, eles levantam a destruir qualquer outra nação que houvesse na face da terra. Se juntam as 3 nações, já pensou isso? 3 inimigos poderosos agora. Aleluia. Você acha que a nossa vida é diferente, irmãos? Para você estar aqui nesta noite, a luta muito grande que eu acho espiritual contra a tua vida. Existe uma batalha muito grande no campo espiritual para nós podermos estar aqui adorando e servindo ao Senhor. Porque muita gente podia estar aqui no que está. Muita gente podia estar aqui nessa noite adorando ao Senhor, mas mediu força. Não foi para vir não, mediu força para ficar onde estava e deixar de ser abençoada pela presença do Senhor. Eu digo lá na igreja, lugar de crente é na igreja, não é em casa. Lugar de crente é local de adoração, é nos atos do Senhor. Lugar de crente é na presença do Senhor, porque quando a gente está lá fora, muitas vezes distante da presença do Senhor, o inimigo vem com dardo inflamado e retira a nossa vida da presença do Senhor. Mas quando você está aqui, você está no meio do prazer, você está sendo abastecido pelo Espírito Santo. Deus está aquecendo a tua vida, Deus está aquecendo o teu coração. Então é necessário nós nos posicionarmos perante ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, porque Deus não vai nos abençoar de qualquer maneira, de qualquer forma, não. Não, pastor, se eu estiver aqui dentro de casa, Deus me abençoa aqui, não preciso na igreja não, vai nessa. Vai pensando desse jeito mesmo, vai ficar no deserto, prostrado no deserto, porque o Senhor, irmãos, aleluia, o Senhor, negocinho a gente que vê só por fora, não. Deus conhece a intenção do coração. Ainda a palavra não me chegou à boca, tu já sabes, Senhor. Salmos de número 139. Tu me cerca por trás e por diante, tu me sondas no mais oculto do
meu ser. Aquilo que você não contou para ninguém, aquilo que você não contou para sua esposa, aquilo que você não contou para o seu marido, aquilo que você não contou para o seu filho, não contou para o seu pai, não contou para sua mãe, o Senhor está falando assim: eu já sei. Aquilo que nós fizemos muitas vezes, pensando ninguém viu, meu pastor não viu, Deus viu. Eu vou falar ao meu pastor que eu não fui por causa disso e daquilo outro. Deus falou assim: eu já vi. Não precisa mentir para o pastor, não. Aleluia. Eu já vi o que aconteceu. É necessário nós posicionarmos perante o Senhor. Não pode jogar 2 tipos de água da mesma fonte. Ou é água doce ou é água amarga. Ou é bênção ou não é. Ou é bênção ou não é. Ou é bênção ou não é. Meu Pai. Aleluia. Eu posso enganar quem dorme do meu lado na minha cama, pode ser minha esposa, eu posso enganar ela, que dorme comigo toda noite do meu ladinho lá. Não é isso? Mas a Deus. Ei, Samuel, tira a mão de cima desse daí. Não é isso que eu mandei, não. Meu irmão vê como o homem vê. Mas Senhor, já acabou tudo aqui dentro. Opa, tem um guardado lá. Está guardado lá, pode chamar que tem mais um ídolo. Jessé tem mais um, tem, está lá no pasto. Chama ele. Aí quando entra, é esse. É esse, é esse. Sabe, nós fizemos um Deus que olha diferente, irmãos. E o povo de Deus, em meio à idolatria, mais importante, nós sabemos que Deus sempre preserva os seus. Não é isso? Elias falou que acabaram os profetas, foi para a caverna, se escondeu. Não quero mais nada com Deus, não quero mais nada com o ministério, não quero mais pregar a palavra, não quero mais profetizar. Vou para bem longe. E para onde foi bem longe? Era caminhada de 40 dias e 40 noites sem parar. Porque diz a palavra do Senhor, onde chegou lá na caverna, ficou por uma noite, o Senhor sustentou ele. Mas para ele voltar, ele caminhou 40 dias e 40 noites ininterrupto para chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Posicionamento. Aí Elias falou assim: Senhor, mataram todos os profetas, sabe, Jezabel e Acabe matou todos os profetas. Aí o Senhor falou: ei, fica tranquilo, meu filho, conservei 7.000 homens aí, tem 7.000 ainda. Pastor, você pensa que está sozinho, ainda tem 7.000 para te ajudar. Quando nós pensamos que estamos sozinhos, tem 7.000 do nosso lado ainda para nos ajudar. Aquele que bota a mão no arado juntinho, aquele que agarra no cabo da enxada juntinho, está cheio de calo, a mão está doendo, mas fala assim: eu estou aqui contigo, pastor, eu estou com a mão no arado, vamos continuar firme, vamos perseverar. Ah, mas só tem 2, saiu mais de 2 milhões do deserto, saiu de mais de 2 milhões lá do Egito, mas chegaram somente 2 na terra prometida. Mas chegaram cultuando ao Senhor, mas chegaram adorando ao Senhor, mas chegaram se posicionando na presença do Senhor. Posicionamento, aleluia. O Senhor sempre tem o seu, fica tranquilo. É o que refrigera meu coração, é isso, olhar para a palavra do Senhor e o Senhor fala para mim: ó, sempre tem os meus, fica tranquilo. Sempre vai ter aquele que fala assim: estou contigo e está mesmo. Estou contigo e vou até o fim, está mesmo. Tem aqueles que falam: estou contigo, mas só da boca para fora, não está bom. Mas mesmo esse não vira a cara para ele, não, porque Deus pode fazer a obra da vida dele. Deus pode restaurar, Deus pode mudar o quadro da história. E olhamos que o povo chega onde Deus prometeu. Onde Deus prometeu tinha o quê, irmãos? Irmão, lembra de? Entendemos que não tinha um letreiro luminoso assim: seja bem-vindo, entre na terra. Tinha isso? Tinha fogos? Tinha o quê? Gigante. Gigante. E diz a palavra do Senhor que os espias falam assim: não, você está doido, não tem como entrar lá não, porque nós somos como formiga para eles. Aqui, desse tamanhozinho, nós somos muito pequenos para eles. Mas Josué e Caleb falaram que não, aqui a terra é boa, nós vamos entrar. Não quero nem saber do problema, não quero saber se tem mar vermelho, eu não quero saber se tem Jordão, eu não quero saber o que tem na frente, eu vou passar pela frente em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Até mesmo se o mar não se abrir, Deus te faz andar por cima das águas. Se o mar não se abrir, você vai passar sobre as águas, porque o Deus Todo-Poderoso tem todo o poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Basta uma palavra do Senhor, algo acontece. Mas como que acontece isso, pastor? Versículo de número 17. Olha só.
Senhor fala bem claramente. Aleluia. Neste ponto não tereis de pelejar. Aleluia. Mas tomai o que? Posicionamento. Às vezes nós estamos querendo pelejar a peleja do Senhor. A peleja é minha, pastor. A peleja é sua. A peleja é do Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós não entendemos isso. Nós queremos resolver com a nossa força, com a nossa sabedoria, com a nossa persuasão. Diz a palavra do Senhor, irmãos. Diz a palavra do Senhor que era muito grande, numerosa a multidão. Era muito grande. Mas poder já está indo embora. Para nós ganharmos tempo, era muito grande a multidão de 3 nações. Monte de Seir, Amonitas, Moabitas, tudo se juntaram para destruir agora o reino do sul, Judá e Israel, que agora morre o rei Asa, no capítulo 16, e agora quem reina no lugar dele é o rei que nós chamamos de o rei Josafá. E o rei Josafá, sabe o que ele faz? Se posiciona como? Quebra todos os postes ídolos, tira tudo quanto é deuses de adoração que o povo estava adorando, tira todos os altares, tira todas as imagens e queima, espedaça e começa a consagrar o povo a Deus, começa a consagrar a sua vida a Deus. Ainda que diz o texto, capítulo 20, no comecinho, que Josafá, quando soube que falaram com ele, que vinha essa grande multidão contra a vida dele, sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Ele temeu. Todos nós tememos quando chegam grandes problemas na nossa vida, sabe? Quando chegam grandes problemas na nossa vida, muitas vezes a gente teme, e nós falamos: Senhor, eu não vou conseguir, é maior do que eu, é gigante, eu sou formiguinha, eu não vou conseguir, Senhor. Mas olha que Josué, mas olha que Caleb falou, irmãos: de certo eu irei e pelejarei, porque o Senhor irá comigo. De certo eu irei e vou pelejar, porque o Senhor irá comigo. Diz a palavra do Senhor que ainda que no momento que ele recebe a notícia, ele começa a temer, o povo teme, todo mundo fica com medo. Não, está vindo 3 nações, é grande multidão, nós não temos poderio de guerra, nós não temos arma para nós podermos guerrear contra esse povo, nós não temos poder de guerra para guerrear contra esse povo. Mas o Senhor olha para o povo e dá uma resposta a Josafá e fala assim: não temas, que essa peleja não é sua, essa peleja é de Jeová. Não temas, porque essa peleja não é sua. Às vezes nós pensamos que a luta é nossa, às vezes nós pensamos que a luta é minha e sua, mas o Senhor está falando nesta noite: não temas, porque a peleja é minha. Não temas, porque a luta é minha. E nós entendemos que nós servimos um Deus que nunca perdeu e nunca perderá. Nunca perdeu uma batalha e jamais perderá, porque Ele tem toda a autoridade em tuas mãos, Ele tem todo o domínio em tuas mãos. Ele deu o seu único filho a morrer por nós na cruz do Calvário, para que nós possamos estar aqui nesta noite em adoração ao Senhor, em proteção ao Deus Todo-Poderoso. Ele é o dono da igreja, Ele tem autoridade sobre a igreja, e nós sabemos que aquele que é do Senhor, o inimigo não toca, o inimigo não entra, o inimigo não destrói, porque o Senhor, somente com um sopro da tua boca, pode destruir o inimigo das nossas almas. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora, irmão, Josafá faz uma coisa linda: não quero nada de adoração mais em Judá e em Jerusalém, vamos se voltar ao Senhor. E entendemos que essa volta para o Senhor não foi só de Josafá, mas diz a palavra do Senhor, irmãos, aqui no versículo de número 13, versículo número 13, fala assim: todo o Judá. O que falou? O que, irmãos, a palavra do Senhor? Todo o Judá. Entendemos que todo o povo do reino do sul, todo o Judá, se colocou de pé diante ao Senhor. O povo começou a se posicionar. Mas tem que ter aquele que se posiciona primeiro, tem que ter aquele que dá exemplo, tem que ter aquele que vai ser o primeiro a colocar o pé na água, tem que ter aquele que primeiro vai mergulhar no campo espiritual, tem que ter aquele que coloca a cara a tapa primeiro, tem que ter aquele que verdadeiramente se coloca no lugar de posicionamento.
Quem colocou primeiro? Josafá. E agora o povo, ele segue o exemplo, né? Aqueles que querem seguem o exemplo. E fala que todo Judá, versículo 12, todo Judá se colocou de pé perante o Senhor. E diz o texto, além de colocar todo Judá, o texto é tão lindo, sabe por quê, irmãos? Que não dá para entender completamente, que o texto nos fala que até as crianças, pastor, se colocou de pé. Se a pessoa está falando das crianças em geral, se a pessoa, a mãe com a criancinha de colo, com a criancinha de 1 ano, 2 anos, de pé perante o Senhor, se posicionando e clamando ao Senhor, se posicionando e adorando a Deus, pedindo refúgio ao Senhor, pedindo solução ao Senhor, pedindo que o Senhor entrasse naquela causa, naquele problema, pedindo ao Senhor que viesse solucionar aquela causa, porque não tinha solução. Aleluia. Olhamos para esse texto, irmãos, versículo 17 que nós falamos, vou ler de novo. Guarda esse texto, irmãos. Neste encontro não tereis que pelejar. Põe como? Porque, olha só, pastor, está vindo 3 nações. Está vindo de lá, baixando. 3 nações, numerosas. Batalhão, e vai em diante. E Deus fala para o povo assim, ó, nessa peleja, nesse encontro, dessa batalha, eu vou dar um resultado para vocês. Versículo, vamos lá, isso aqui é comigo. Versículo 17. Neste encontro não tereis que pelejar, não temos. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assuste. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor é convosco. Oh, glória! Aí eles duvidaram do Senhor? Não, porque Josafá, antes de tudo isso, ele se curvou ao Senhor em oração. Primeiro ele buscou o Senhor sozinho. Primeiro ele conversou com Deus. Senhor, entra na nossa causa. Senhor, essas 3 nações foram as nações que o Senhor deu livramento. Essas 3 nações, Senhor, foram as nações que o Senhor permitiu que nós não viemos destruir essa nação. Agora essas 3 nações se levantam, querendo destruir o teu povo. Senhor, o que o Senhor pode fazer por nós aí nesse negócio aí? Aí o Senhor fala assim, ó, não temos. Se posicione. Sabe o que Deus quer de mim e você em meio às outras batalhas, irmãos? A prova veio. Se posiciona, não se prostra. Não reclama. O murmurador, irmãos, eu costumo falar com a irmã na igreja, se murmurar perde a bênção. A irmã murmura, às vezes eu um pouquinho, fala assim, murmurar perde a bênção. O murmurador ele perde a bênção. Às vezes a bênção está chegando aqui, ó. Aí na hora de fazer assim, aí começa a murmurar porque tem um problema. Tu pensou aqui, posicionar ao contrário disso. É mesmo que venha os ventos, ainda que venha as tempestades e bata contra essa casa, mas a casa que está edificada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pode levantar vento, pode levantar tempestade com grande força contra essa casa, mas não vai derrubar essa casa, porque essa casa tem alicerce, que é Jesus Cristo. A tua vida não está posicionada no Senhor, o vento não vai derrubar, a tempestade não vai derrubar, nada vai te tirar do posicionamento no qual o Senhor tem para a tua vida. Se posiciona. Agora Josafá olha assim, mas Senhor, o negócio está bem aqui. Não tem um exército nenhum. Não tem um exército nenhum, porque o povo já estava quase tudo destruído, porque o rei Acabe estava acabando com todo mundo. Aquele que não adorasse a Baal, ele matava. E agora o reino do sul, composto por Judá e por Jerusalém, ele estava bem escasso de guerreiros. Ele não tinha quase guerreiro, não tinha flecha, não tinha lança. Ele estava bem fraquinho de guerreiro. Portanto, que Josafá olha e fala assim, está bravo o negócio aqui. Será que a gente olha assim pro lado assim e fala, o negócio está bravo, tá vendo? Estou sem lanceiro aqui, estou sem espadachim. Não tem ninguém aqui na flecha. Não tem ninguém aqui na provisão, na retaguarda, o negócio está bravo. Mas o Senhor fala assim, não temos. Aí ele fala assim, se posiciona. A nossa obrigação perante o Senhor é se posicionar perante ao Deus Todo-Poderoso. Sabe qual a provisão que o Senhor trouxe? Algo muito improvável.
Se não fosse a Bíblia nos contando, ninguém ia acreditar nisso. O Senhor fala assim, ó, e quem vai dar solução aí nesses camaradas da vida, nessas três nações, são os levitas. Foi o versículo que a missionária leu. Não é isso? Lê comigo de novo, 19. Aleluia. Ele fala assim, dispuseram-se os levitas. Quem que dispuseram foi quem? Colocou os levitas na frente, irmãos. Quem ia na frente eram os caras da batalha, os mais fortes, os mais guerreiros, com armadura gigante que não dava nem nós, porque os caras eram preparados, os caras eram fortalecidos, não era magrelo igual eu não, que vinha o vento carrega não tinha ninguém, mas o Senhor olhou e falou assim, vai ser o levita, e pessoas improváveis, pastor, sabe, que está aqui do nosso lado, que às vezes pensa assim, esse não tem como não, o Senhor levanta esse mesmo. Às vezes tem pessoas de alto escalão, de alto carro, lanceiro, espadachim, mas que o Senhor faz o quê? Certo? Não. Aí o Senhor é o quê? Os levitas. Os levitas sabiam segurar uma espada, irmãos. Sabia segurar um arco, uma lança. Sabia cantar. Aleluia. Olha o texto fala isso que a missionária leu. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor. Aqui está o segredo, pastor, que muita gente não entende. Paulo e Silas na prisão fez o que, pastor? Aleluia. O negócio aperta, em vez de murmurar, ore e cante ao Senhor. Em vez de murmurar, ore e cante a Deus. Ore e cante ao Senhor, porque nós entendemos que o Senhor habita em meia adoração, o Senhor habita em meios louvores, o Senhor habita no coração contrito e quebrantado. A atmosfera de adoração não é Deus que vai fazer, não. A atmosfera de adoração quem faz é eu e você. A palavra do Senhor diz que Ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Tem adorador aqui nesta noite adorando o seu Espírito em verdade. Tem adorador ao Senhor que adora o seu Espírito em verdade, porque o Senhor está procurando, o Senhor está procurando, o Senhor está procurando adorador. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Essa peleja não tem que pelejar. Às vezes a gente pensa assim, pastor, a gente pensa que Deus vai descer, vai fazer um mover danado. Não, agora que o Senhor desce. Se não adorar, o Senhor não desce. Se não se posicionar, o Senhor não desce. Se não se colocar na brecha, o Senhor não desce. Se não se colocar na posição do Senhor, o Senhor não se manifesta. Só manifesta em meia adoração, em meus louvores, em meus cânticos. Aí o Senhor desce a tua glória, assim o Senhor desce o teu poder, assim o Senhor desce a tua unção sobre a tua igreja. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Porque onde está isso, pastor? Aqui, versículo 19. João, lá em capítulo João 4, vai dizer que o Senhor procura adoradores que adoram o Pai Espírito em verdade. Não é desse monte, não é local, não é aqui, lá, mas que adoram o seu Espírito em verdade. Nem nessa cadeira aqui, naquela cadeira dali, naquela, mas em Espírito em verdade. É um estado de adoração ao Senhor. Mas é como isso, mesmo chicoteado nas costas. Pode. Mesmo chicoteado nas costas. Diz a palavra do Senhor, quando eles adoravam o Senhor, o que aconteceu? Livramento, provisão. O alicerce do carro se tremeu, as portas se abriram. Louvado seja o nosso Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Muitas vezes Deus usa a nossa dor para salvar outras pessoas, e às vezes nós não entendemos. Às vezes Deus usa nossas feridas para curar outras feridas. Às vezes Deus usa nossos problemas para salvar outros problemas, outras pessoas e meus problemas. Me conta onde isso, pastor? Lá em Paulo e Silas. Diz que toda a guarda pretoriana foi evangelizada por Paulo e Silas em suas prisões. Diz que aquele carcereiro que queria se matar, diz a palavra do Senhor, que foi salvo, ele e a casa dele foi batizado e foi salvo. Aleluia. Às vezes nós não entendemos onde nós chegamos, mas o Senhor tem provisão lá. Tem a mão do Senhor lá. O Senhor tem salvação lá. Para nós terminarmos, que a hora já se esgotou. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 19. Nós vamos partir para concluir o texto, vamos ficar sem conclusão.
dispuseram-se dos levitas, dos filhos de Coatino, dos coreitas, para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram no deserto de Tocoa. Ao sair ele, pôs-se Josafá em pé. Josafá se colocou como, irmãos? Em pé. Quem está em pé está em posição. Não estava sentado, não. Assim, todo mundo vai morrer. Não vai morrer, não. De pé. Vamos embora, povo. Aleluia. Vamos marchar, vamos em direção. Não está vindo 3 nações muito grandes, muito poderosas. Se posiciona. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Não temas. Nessa peleja vocês não vão ter pelejar. Mas como vai ser isso? Eu vou provar para vocês como. Bota os levitas na frente. Levita? Levita. Levita só tem a guitarra, né, pastor? Vou bater nele com a guitarra. Ou com o microfone. O Senhor fala assim, não, calma um pouquinho que a provisão está chegando, a provisão é do céu, não é da terra não. A provisão é do céu, a provisão não é da terra não. Porque nós entendemos que muitas vezes quando a porta se fecha aqui na terra, Deus abre uma porta no céu. Aleluia. Deus abre uma porta no céu e fala assim, entra meu filho, vem para cá, vem no meu colo, vem pro meu ladinho, vem aqui, a porta está fechada lá, deixa fechada a porta lá, entra nessa porta que eu abri para você. Os homens podem nos fechar a porta, mas o Senhor nos abre porta. E no céu? Aí vai, o povo vai, pastor. O povo está indo, vamos lá. Eles foram, se levantaram de manhã, saíram-se, pôs-se em pé, Josafá na frente deles, pôs-se em pé e disse: ouve-me, Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Aconselho-os, no versículo 21, aconselho o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestiam de armaduras sagradas e marchando à frente do exército, louvasse a Deus dizendo: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E hoje, engraçado, sabe o que é? Olha só, 3 nações poderosas marchando contra Judá e Jerusalém, vindo para matar. Agora, o povo, vem Josafá, se posiciona e fala assim: levitas, vem. Porque o Senhor mandou, vai na frente. Agora vai os levitas de encontro à peleja, de encontro à guerra. E vão como, pastor? Vão com a arma na mão, vão o quê? Cantando louvor. Existe um rio, Senhor. Aleluia. O Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor é o nosso esconderijo, da morada do Altíssimo. O Senhor está conosco no meio dos problemas. Vão adorando o Senhor. Aleluia. Vai cantando o salmo de número 91, vai cantando o salmo de número 23, vai adorando o Senhor, vai cantando o Senhor. E quando ele estava cantando ao Senhor, quando eles estão indo em direção, porque o Senhor mandou, o Senhor falou: vai. Aí Josafá falou: então vamos. Eu mandou, vamos. E diz a palavra do Senhor, quando o povo está indo adorando ao Senhor, olha, irmão, na adoração, tá? Quando o povo está adorando ao Senhor, o Senhor já estava agindo lá. Você crê quando você está adorando o Senhor que Deus está agindo lá? O Senhor está agindo lá? Você está adorando o Senhor aqui? Ele está entrando com provisão lá? Ele está abrindo aquela porta lá? Ou está fechando aquela outra? Quando você está adorando o Senhor aqui, você sabe que a mão do Senhor está se manifestando lá, sabe por quê? Porque quando os levitas estavam indo em direção a essas 3 grandes nações, sabe o que aconteceu, irmãos? As nações começaram a guerrear entre si. Juntou os amonitas, os moabitas, destruíram o monte de Seir. Agora depois levantou os amonitas contra os moabitas, destruiu os moabitas. E quando chegou o povo de Deus ao encontro da batalha, só tinha cadáver. Só tinha cadáver. Sabe aquelas situações que muitas vezes está se levantando contra a tua vida? Sabe muitas vezes aquela manifestação que está se levantando contra a sua vida? Eu creio nesta noite que vai ser só cadáver quando você chegar na tua casa. Eu creio que nesta noite já serão mortos quando você chegar na tua casa. Basta você se posicionar perante ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque o Senhor está falando assim: nesta
peleja, você não tem que pelejar. Eu pelejarei por vós. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor, irmãos, independente da situação que chega de encontro à tua vida. Adore ao Senhor, independente do que você está vivendo hoje, neste momento, nesta hora. Ah, pastor, você está falando isso, você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. Se posicione. Ah, para você está sendo fácil, não está não. Não é fácil para ninguém. Mas o Senhor se faz presente na minha vida e na tua vida. O Senhor é fiel na minha história e na tua história. E tenha certeza que na hora de Deus, no momento de Deus, Ele vai se levantar em teu favor. Ele vai levantar na tua provisão. Ele vai levantar com resposta daquilo que você tem clamado a Ele, daquilo que você tem depositado aos pés do Senhor. Assim também como Senaqueribe levantou. Se levantou para destruir o povo de Deus. E diz a palavra do Senhor que o povo se posicionar a orar a Deus. Deus, como resposta da oração, Ele colocou um freio no anzol, um freio na boca de Senaqueribe e um anzol no seu nariz. Sabe por que isso? Nós temos um Deus que tem resposta. Às vezes a resposta não é do jeito que a gente quer, mas Ele tem resposta. Aquele que se posiciona vai entender a resposta de Deus. Aquele que se coloca na brecha vai entender a resposta de Deus. Finalizando, entenda uma coisa, irmãos. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você não. Mas entenda outra coisa. Aquilo que Deus tem que fazer, eu digo a você nesta noite, já está feito. Já está feito. Basta você tomar posse, já está feito. Basta você tomar posse, já está feito. Porque Deus deixou aquelas 3 nações vivas lá atrás, para que no futuro Ele viesse destruir essas 3 nações. Porque Deus já tinha a resposta para a oração de Josafá. Deus já tinha a solução para a oração de Josafá junto com o povo de Deus. Deus não deixa seu povo sem resposta. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.